Você sabe como montar uma carteira de títulos de renda fixa na Bodiva? Neste vídeo aprenda 3 estratégias para poder montar a sua carteira de títulos de renda fixa na Bodiva. Fique neste vídeo para saber mais. Olá malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. A gestão de carteira de títulos de renda fixa na Bodiva não se resume apenas em acumular um volume significativo de informações, a menos que estas informações, sejam úteis a fim de ajudá-la a melhorar o seu retorno nos seus investimentos em títulos públicos. Por isso, nesse vídeo aqui nós vamos falar de 3 estratégias que você pode utilizar para montar a sua carteira de títulos de renda fixa na Bodiva. Portanto, vamos a isso sem mais enrolação, malta. As 3 estratégias que nós podemos utilizar para montarmos a nossa carteira de títulos de renda fixa na Bodiva são a estratégia passiva, que se resume na compra e manutenção e na indexação. A estratégia ativa, que se resume na previsão de taxas de juros, análise de crédito, análise de taxas de spread, swaps de títulos de renda fixa e o núcleo mais. E a terceira estratégia, que é muito preferida pelos investidores, portanto é melhor que você fique aqui nesse vídeo para saber mais como é que ela funciona, é a técnica de casamento de fluxos de caixas, que está baseado na imunização clássica, a carteira dedicada para casamentos de fluxos de caixa e dedicação com reinvestimento e casamentos de prazos. Portanto, malta, vamos então destrinçar cada uma destas estratégias aqui já referidas. Portanto, de referir que se ainda não inscrito, eu aproveito a deixar o apelo, Deixa um gosto aqui abaixo nesse vídeo, inscreva-se ao nosso canal e ative o sininho das notificações para estar a par de todos os conteúdos que postarmos aqui no nosso canal. Como vês, são conteúdos a nível de Wall Street para que você possa investir melhor em Angola. Estratégia de gestão passiva, como é que ela funciona? Bem, ela pode ser montada por 2 vias, A primeira via é com a estratégia de compra e manutenção e a segunda via é por meio da indexação. Por meio da estratégia de compra e manutenção, funciona da seguinte forma: o investidor identifica, as principais características que um determinado título possui, como a sua taxa de retorno, a taxa de juros de mercado, a qualidade do título e características como cláusulas de resgate antecipado. O gestor desta carteira procura selecionar os títulos com as melhores características de mercado, e manter esses títulos até a sua data de vencimento, enquanto procura por oportunidades melhores dentro do mercado. Já na estratégia da indexação, ainda dentro da gestão passiva, a indexação é o facto pelo qual o investidor atrela a sua carteira a um índice de referência. A análise que é feita ao desempenho do investidor baseia-se na capacidade dos retornos da carteira do investidor acompanhar determinado índice de referência. O gestor é avaliado positiva ou negativamente em função, da sua capacidade de poder acompanhar um índice. Ou seja, os seus retornos têm de estar próximos ou iguais a um determinado índice, ou até melhor, superar determinado índice. Vamos então agora partir para a estratégia da gestão ativa. A gestão ativa passa pelas seguintes estratégias. Pela estratégia da previsão da taxa de juros, análise de avaliação, análise de crédito, análise de taxas de spread, swap de títulos de renda fixa e núcleo mais. Começando primeiramente pela previsão de taxa de juros. Como é que funciona? Na previsão de taxas de juros na gestão ativa, o investidor ou gestor da carteira procura fazer alterações na sua carteira, em função de incertezas futuras, de variações nas taxas de juros, uma vez que quando se prevê uma queda na taxa de juros, prevê-se também o aumento na rentabilidade dos respectivos títulos, e quando acontece o contrário, quando se prevê uma alta nas taxas de juros, prevê-se também uma diminuição relativamente ao retorno dos respectivos títulos. Portanto, a estratégia de previsão de juros está voltada, a olhar para estas incertezas que possam eventualmente
pode vir a acontecer no mercado de títulos de renda fixa na Bodiva. A estratégia de previsão de juros, ela é muito arriscada, porque uma vez que não se concretiza as previsões feitas, não é? Há um impacto significativo no capital investido. E para se evitar este facto, a estratégia de previsão de juros usa esses dois recursos. O recurso da estratégia da escada e a estratégia de Valteres. A estratégia de escada, ela aplica valores iguais dos recursos da carteira a uma grande variedade de prazos de vencimentos. Os títulos vencidos são reaplicados naqueles títulos que têm prazos mais longos e, para se evitar o risco do reinvestimento, todo o rendimento obtido com os cupons do título são reinvestidos em todas as gamas, não é, de prazos de vencimento. Com esta estratégia, todas as altas e descidas do mercado são compensadas ao longo do ciclo económico, levando a retornos menos arriscados comparado, por exemplo, a estratégias taticamente concentradas no curto ou longo prazo. Já na estratégia de Valteres, ainda dentro dos recursos da estratégia de previsão de juros na gestão ativa, na estratégia de Valteres, cerca de metade dos fundos da carteira são aplicados em títulos de curto prazo e a maior parte dos fundos da carteira são aplicados em títulos de longo prazo. Esta estratégia é particularmente apropriada para quando se espera uma alta dos juros no curto prazo e uma queda significativa dos juros no longo prazo. Passamos então agora para a análise de avaliação, uma das estratégias da gestão ativa. Nesta estratégia, o gestor procura selecionar os títulos pelo seu valor intrínseco. O valor de um título depende do seu fluxo de caixa de cupons, depende da sua taxa de juros de mercado, depende da possibilidade de resgate antecipado e também da qualidade de crédito da instituição que emite então o respectivo título. É, portanto, a partir destas características todas que o investidor vai procurar encontrar qual é o valor justo de um determinado título e aplicar a sua taxa de rentabilidade exigida, não é, pelo respectivo título, a fim de se poder encontrar e comprar os títulos subavaliados pelo mercado e ignorar ou vender os títulos superavaliados pelo mercado. Passando agora para a análise de crédito. A análise de crédito, ela visa analisar, examinar, não é, as contas do emitente de um determinado título. Portanto, a análise de crédito, ela tem como objetivo evitar correr riscos de inadimplência de crédito. O gestor aqui procura comprar os títulos reclassificados pelas agências de rating e procura vender os títulos desclassificados pelas respectivas agências. Chegando agora à vez da análise de taxas de spread. A análise de taxas de spread pressupõe analisar a diferença que existe nas taxas de retornos, não é, dos diferentes setores. Por exemplo, na nossa realidade, a Sonangol vai começar a comercializar os seus títulos na Bodiva e já sabemos que ela é uma empresa do setor petrolífero e temos empresas que são do setor bancário, que têm fundos, têm títulos corporativos emitidos na Bodiva, disponíveis para investidores normais. Portanto, a análise de spread passa pelo seguinte: o investidor faz uma análise, não é, dos diferenciais de retorno entre os diferentes setores. Os diferentes setores, como por exemplo o setor petrolífero e o setor bancário, quais são os setores com uma taxa de retorno mais elevados um dos outros, não é? E olhar para estas alternativas para que nós possamos ter uma melhor ideia ao investirmos e, obviamente, que montarmos a nossa carteira. O gestor deve monitorar estas diferenças, não é? Para que quando surja uma alteração anormal, trocar de setor. Vamos passar agora para swaps de títulos de renda fixa. Swap de títulos de renda fixa é a estratégia pelo qual o gestor vende um determinado título e faz uma simultânea compra de um outro título com as características semelhantes, mas com uma taxa de retorno mais elevada que o título anteriormente comprado. O swap, ela serve para aumentar o rendimento corrente da carteira do investidor. Ela também pode servir para fins fiscais e muitas outras coisas mais. Caso estejam interessados em saber um pouco mais sobre como é que funcionam os swaps,
swaps. Deixem as vossas sugestões aí abaixo no vídeo e vamos ver se nós podemos fazer um vídeo então a falar sobre swaps. Vamos agora passar para a estratégia de gestão de renda fixa pelo enfoque do Núcleo Mais, ainda dentro da estratégia de gestão ativa. A estratégia do Núcleo Mais é a estratégia na qual o investidor ou gestor da carteira procura manter uma parte significativa da sua carteira. Isto nós estamos a falar de valores percentuais a rondar entre os 75% a 70% da sua carteira passa a ser gerida de forma passiva, não é? Em um segmento completamente reconhecido, como setores de empresas e de governo, e a outra metade é gerida de forma ativa. A maior parte dos fundos da carteira vão para estes segmentos reconhecidos como de empresas e governos, porque se considera que estes segmentos aqui são completamente eficientes e que não vale a pena estar aí a gastar tempo e dinheiro a tentar procurar ou obter retornos extraordinários neles. E metade dos fundos da carteira são investidos em segmentos adicionais que acredita-se que haja mais possibilidades de se conseguir obter retornos positivos anormais. E finalmente chegamos à última estratégia, que é a estratégia de técnica de casamento e fluxo de caixa, tida como uma das favoritas por uma série de investidores. Ela que é constituída pela estratégia de imunização, carteiras dedicadas, dedicação com reinvestimento e casamentos de prazos. Vamos então para cada uma delas de forma calma. A estratégia de imunização, ela procura gerar uma taxa específica de retorno durante um período específico de aplicação, para que independentemente das variações do mercado, ou seja, altas ou descidas dos juros, não é? O valor do património total permaneça próximo ou igual ao desejado. A imunização, ela procura equilibrar os dois componentes do risco das taxas de juros, o de variação de preço e o de reinvestimento. O risco de variação de preço ocorre quando há uma alteração nas taxas de juros, isto é, quando as taxas de juros sobem, o preço dos títulos descem, e quando as taxas de juros descem, o preço dos títulos sobem. E como nós não sabemos se as taxas de juros subirão ou descerão, o preço dos títulos antes da sua data de vencimento são incertas. Portanto, a estratégia da imunização, ela visa obter a mesma taxa de retorno do respectivo título durante uma data específica de vencimento. Ou seja, se a data de aplicação for durante 8 anos, obviamente que a taxa de retorno tem de ser de 8% durante estes 8 anos. É desta forma que funciona a estratégia da imunização. Vamos então agora passar para a gestão das carteiras dedicadas, não é? É o tipo de gestão de carteira que a maior parte dos investidores procura encontrar ao investir em renda fixa na Bodiva. A gestão das carteiras dedicadas, não é? A estratégia pela qual o gestor monta a carteira com vista a gerar rendimentos, não é? Equivalentes aos compromissos do investidor. Ou seja, monta-se uma carteira de títulos de renda fixa que oferecerá uma série de pagamentos de cupons que se igualam aos compromissos específicos do investidor. É uma carteira considerada conservadora porque não há espaço para reinvestimento dos rendimentos, uma vez que todos os rendimentos são utilizados, não é, para o pagamento dos compromissos do investidor. Passando agora para a carteira de dedicação com reinvestimento, ela passa a ser um bocado igual à gestão das carteiras dedicadas. A grande diferença aqui é que nem todos os fluxos de caixas dos cupons, não é, precisam ser iguais aos compromissos específicos do investidor. Ou seja, todos os influxos que possam vir a acontecer aqui nesta carteira, não é, uma variação mínima, é alocada para o reinvestimento. Ou seja, a carteira não precisa só garantir rendimentos, não é, que cheguem para cobrir unicamente os compromissos do investidor. Ela precisa gerar rendimentos de sobra para que metade destes rendimentos aqui sejam reinvestidos. E finalmente resta-nos apenas a estratégia de casamentos de prazos. Nesta estratégia combina-se a estratégia de dedicação das carteiras com a imunização. Ela visa gerar determinado rendimento para determinado período e, consequentemente, cobrir
os compromissos todos do investidor neste período todo de aplicação. Bem, malta, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você aí do outro lado tenha gostado e percebido tão bem como é que estas 3 estratégias funcionam e como é que você pode aplicá-las, não é? Dependendo das suas reais necessidades e utilizá-las para montar a sua carteira de títulos de renda fixa na Bodiva. E se restaram-lhe dúvidas sobre este conteúdo, deixa aqui ficar abaixo nos comentários, deixa um gosto aqui nesse vídeo, inscreva-se ao nosso canal se ainda não é inscrito e não se esqueça de compartilhar este conteúdo com os seus amigos para que eles também possam aprender a montar a sua carteira de renda fixa na Bodiva. Malta, nós estamos juntos, já sabe que os melhores conteúdos de economia e finanças a nível de Wall Street você só encontra aqui no seu Pregão Info e com Gouveia Malange. Nós estamos juntos e até o próximo vídeo.